Olá e bem-vindos de volta ao The Foundry by Ford College. Hoje, a nossa análise vai ser de colocar a mão na massa. Bom, na nossa lição anterior, a Capstone Overview and Research Framing, nós estabelecemos todas as bases teóricas desse estudo. E agora, dando sequência ao nosso Capstone Project Cloud Breaking Solana Storage Strategy, que faz parte da trilha Advanced Solana Concepts, o nosso objetivo é transformar aquela pesquisa que era super abstrata em um plano de coleta de dados bem concreto. Um verdadeiro blueprint que qualquer pessoa possa pegar e reproduzir. Então, vamos entender exatamente como extrair os sinais certos lá do armazenamento de estado da Solana. A nossa agenda de hoje é super direta. Vamos passar por 1. Introdução à coleta de dados. 2. As 3 classes de dados. 3. A metáfora da câmera. 4. Executando o plano de coleta. 5. Padrões de design reprodutível. E fechar com 6. Conclusão e próximos passos. Vamos lá? Ponto 1. Introdução à coleta de dados, do conceito à aplicação. Olha, o ponto crucial aqui é entender logo de cara esses dois termos da tela. Eles atuam como as nossas regras de ouro na hora de avaliar em quais fontes de dados a gente realmente pode confiar. A análise abrangente não é só fazer um estudo superficial, ela exige reprodutibilidade total, passo a passo documentado. Já a documentação técnica é o que garante que tanto nós, seres humanos, quanto os scripts automatizados possamos entender e validar o trabalho. Sabe, sem isso, não estamos fazendo ciência, estamos apenas tentando adivinhar as coisas. Ponto 2. As 3 classes de dados, os fundamentos da análise na Solana. Basicamente, existem 3 classes de dados, e cada uma delas serve para uma necessidade analítica muito específica. Primeiro, temos os rastros de protocolo, que mapeiam a cronologia exata de como os eventos acontecem. Depois, temos as métricas internas do nó, que vão te explicar exatamente como a máquina e os recursos se comportam em tempo real. E por fim, os artefatos derivados. Eles pegam toda essa base bruta e consolidam para permitir que a gente faça testes estatísticos gigantescos e, claro, extremamente eficientes. Dá uma olhada nessa tabela. Ela funciona como o nosso guia de referência definitivo. Repara como cada fonte de dados, seja o ledger ou as métricas do sistema operacional, tem um propósito que está intimamente amarrado à validação da nossa hipótese de pesquisa. A gente reconstrói eventos com o Ledger, entende o back-end com o Prometheus e analisa o crescimento do estado com os snapshots em Parquet. Para construir um framework de análise sério, você precisa entender o papel exato de cada um desses sinais. Certo. Ponto 3. A metáfora da câmera, frequências de amostragem e viés. Essa parte é fantástica. Pensar na amostragem de dados como se fosse a operação de uma câmera fotográfica é uma analogia simplesmente perfeita. Pensa comigo. Uma velocidade de obturador super rápida, ou seja, uma alta frequência de amostragem, vai congelar microeventos de alto impacto e curtíssima duração, como as compactações lá do RocksDB. Só que isso consome um baita espaço de armazenamento. Já um obturador lento, que seria a amostragem de baixa frequência, economiza muito espaço, mas acaba borrando totalmente aquela ação que acontece super rápido. E é exatamente aí que mora o perigo. Isso leva a algo que chamamos de viés temporal. Se a sua amostragem for muito lenta, é comicamente igual a tirar uma foto borrada de uma roda de carro girando a 1000 por hora e concluir, totalmente errado, que a roda está parada. É o viés da roda giratória. Perder esses picos curtos de dados no meio do processo pode literalmente invalidar todas as descobertas da sua pesquisa. Ponto 4. Executando o plano de coleta. Um plano prático de conjunto de dados. Então, vamos para a prática. Imagina que a gente está rodando um cenário de carga sintética, totalmente controlada, por umas 2 horas. E o nosso foco é, com precisão cirúrgica, essa janela aí da tela. Dos slots 10 milhões até 10 milhões e 10 mil. Esse é o ambiente de testes ideal e fechado que a gente precisa. Mas e para capturar os eventos dessa janela sem perder nada importante? Bom, configuramos as nossas ferramentas para extrair os dados do Ledger num formato JSON-L compactado, realizamos snapshots de conta naquele formato colunar excelente que é o Parquet, e fazemos raspagens, os famosos scrapes, das métricas do Prometheus a cada 10 segundos. Essa tríade garante a preservação de absolutamente todos os movimentos bruscos e essenciais do sistema. E o grande objetivo final, a recompensa de todas essas extrações pesadas, é produzir um arquivo derivado, seja um CSV ou um Parquet limpo e perfeitamente legível por máquina, como esse esquemático aqui. São dados totalmente purificados, alinhados slot a slot, prontinhos para a verdadeira análise de impacto e desempenho. Ponto 5. Padrões de design reprodutivo, montando o blueprint de engenharia.
Para garantir que qualquer um consiga reproduzir essa fotografia que tiramos da blockchain, a gente precisa de padrões rígidos. O procedimento é esse. Passo 1, sempre mesclar amostragens de alta e baixa resolução. Passo 2, usar identificadores cruzados, como o slot ou o ID do nó, para cruzar tabelas sem chance de erro. E passo 3, escrever o esquema de dados e a documentação antes mesmo de começar a coletar os dados. Confie em mim, planejamento metodológico prévio evita muita dor de cabeça lá na frente. Agora, tem um detalhe. Como fazer intervenções aleatórias na rede principal é praticamente impossível, a gente precisa utilizar o que chamamos de proxies causais avançados. E o que é isso? Bom, pode ser algo como um difference in differences regularizado, que basicamente compara um grupo afetado por um evento com um grupo não afetado só para entender o impacto isolado daquilo. Ou então abordagens de séries temporais interrompidas. O foco principal aqui é conseguir isolar e detectar aqueles sinais bem fininhos e transitórios no meio de uma verdadeira tempestade de dados com múltiplas resoluções. E por fim, ponto 6, conclusão e próximos passos, finalizando seus artefatos de dados. Olha, antes de avançar de vez para a próxima etapa analítica, é fundamental bater esse checklist e garantir que você tenha esses entregáveis. Os parquetes agregados, os snapshots, as raspagens do Prometheus da janela de teste e, claro, aquele bloco de documentação técnica extremamente detalhado. É exatamente esse pacote final que vai fazer os scripts de processamento rodarem lisos, sem travar, na nossa fase de validação. Para fechar a nossa explicação de hoje, eu deixo essa pergunta vital para você pensar. Sem uma linhagem de dados bem documentada, como você vai comprovar que a sua análise é realmente válida? Se você não consegue rastrear do início ao fim, toda a sua pesquisa perde a credibilidade. A documentação não é uma tarefa secundária chata. Ela é a verdadeira fundação da prova do seu trabalho científico. Que todo esse blueprint de hoje sirva como alicerce para você criar análises brilhantes sobre a infraestrutura da Solana. E se você quiser aprofundar de verdade esse conhecimento e continuar essa jornada fantástica pela Web3, acesse nosso portal em forte.college. Muito obrigado por acompanhar a análise de hoje e até a próxima!